Meio-dia e 26, a gente vai seguir falando de saúde. O quadro Doutor Responde Agora tá, como tema hoje aqui para a gente conversar o Alzheimer, que pode afetar o psicológico, de uma família, mas o psicológico também, o efeito, da mente da pessoa, que pode acarretar no Alzheimer lá na frente. Por isso que a gente convidou a psicanalista Edna Esmeraldino para estar com a gente aqui ao vivo para falar um pouquinho dessa questão psicológica envolvendo o Alzheimer, né, Edna? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos espectadores. A questão da ansiedade, da depressão, que a gente tem tanto no Brasil, isso pode acarretar lá futuramente também no Alzheimer, é isso, Edna? Sim, as doenças emocionais não tratadas, Rodrigo, elas acabam desencadeando outras doenças, como o Alzheimer. O Alzheimer, ele é uma degeneração no cérebro, numa região do cérebro, é uma falta de atividade, digamos, e ela pode ser antecipada pelo descontrole das doenças. Assim como hoje, se você não cuidar da pressão arterial, você pode ter um infarto e outros problemas em decorrência de uma doença não tratada. Então, as emoções, quando não tratadas, depressão, ansiedade não tratadas, podem sim antecipar o desencadeamento do Alzheimer. Entrando nesse assunto da família, tem muita gente que está assistindo que tem um parente, um familiar com Alzheimer. Como é que a família encara isso e se prepara psicologicamente para isso, Edna? O Alzheimer, Rodrigo, ele é uma doença terrível, porque ele afeta um indivíduo, mas ele afeta a família toda. A família toda acaba sendo impactada por essa doença. Há necessidade de um preparo emocional de quem vai cuidar desse enfermo. Muitos casos hoje, as pessoas ainda são jovens, ainda ativas. Hoje nós temos pessoas com 40 anos já manifestando a doença de Alzheimer. E aí tu imagina como vai ser a vida de toda a família, porque é um processo longo, degenerativo, e a família toda acaba sofrendo com isso. Então é necessário cuidar de toda essa parte psicológica. Imagina uma família que tem um filho só e acaba tendo um familiar com Alzheimer. Como vai cuidar? Essa pessoa que vai ter que cuidar o tempo todo, Tem muitas perguntas chegando aqui para a Edna Esmeraldino, psicanalista que está com a gente. Vamos ver uma delas aqui, Edna, juntos, a Marlisa. Qual a diferença entre Alzheimer e demência sênil? Minha mãe teve demência, os médicos diziam que não era Alzheimer. O que você pode responder para a Marlisa? São duas demências, existem vários tipos de demência, A demência por Alzheimer, a demência pela idade ou a demência até por outras doenças neurológicas do paciente. Então, existe diferença sim. Quando é uma demência por Alzheimer, ele é uma atividade diferente no cérebro e, se detectada no início, nos primeiros meses, até o primeiro, segundo ano ali da doença, ele pode usar um medicamento que vai retardar em até 10 anos a progressão da doença. Então, quanto antes for diagnosticado, melhor. Com certeza. Mais perguntas. Vamos ver aqui a participação do telespectador. Márcio, Alzheimer tem cura? E aí? Infelizmente não tem, Rodrigo. Não tem cura ainda. Existem vários estudos a respeito. Existe essa medicação que ela retarda a progressão da doença, mas cura ainda não temos. Muito bem, vamos para mais uma participação, a última, dá tempo ainda? Então tá bom, vamos lá com a Edna aqui para perguntar para ela. A pergunta da Andréia, gostaria de saber o que causa o mal de Alzheimer e os sintomas também. Acho que isso é importante até para o diagnóstico que a Edna comentou que é importante. Como detectar isso? É muito importante a pergunta da Andréia, porque as pessoas têm uma ideia, Rodrigo, de que o esquecimento tem a ver com Alzheimer e não necessariamente. Ele confunde muito e a maioria dos diagnósticos são feitos na fase média para a grave já, porque a pessoa confunde. Por exemplo, a pessoa começa a lembrar de coisas do passado, começa a lembrar da infância, começa a ficar saudosista. Então, ela lembra de detalhes que ninguém mais na família lembra, só que ela começa a esquecer a memória recente. Então, esquece onde colocou a chave, guarda um dinheiro, não sabe onde está, te fala uma coisa agora, daqui a pouco repete a mesma história várias vezes. Então, esquecer a memória recente, e começar a lembrar de coisas do passado. Aí os familiares costumam dizer pra gente, quando a gente questiona a questão do Alzheimer, não, mas a minha mãe, meu pai tá lembrando de coisas que nem a gente lembra. Isso é sim, pode ser um sinal do Alzheimer ou outro tipo de demência. Então é extremamente importante a gente ficar ligada nesses sinais. Começou a ter um esquecimento e um saudosismo, é necessário olhar, e hoje não tem mais idade, Rodrigo. Qualquer idade pode
acabar tendo o Alzheimer, né? Você falou e como de 40 ela falou, anos aí, tem né? como saber? Não Sim. tem, não existe uma predisposição genética, ainda está muito ligado às emoções. Porque numa família, às vezes 3 pessoas têm a predisposição genética, mas só um manifesta a doença. O que existe em comum nesses indivíduos é as emoções descontroladas ou uma doença de fundo emocional ali. Obrigado, Edna, pela Eu que participação. agradeço pela Volte sempre, oportunidade, né? pelo convite. Obrigado. E a terça-feira que vem tem mais. Doutora Responde toda terça, né? Prestação de serviço na área da saúde.